Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês vão assistir esse vídeo. Eu sou o professor Oscar e estou fazendo uma série de vídeos de história e quero colocar à disposição do maior número de pessoas possíveis para que se democratize o conhecimento. Então nós vamos começar com a pré-história, pessoal. A pré-história é um longo período em que o ser humano esteve na Terra. Compreende aproximadamente de 3 milhões, 4 milhões de anos a 4.000 anos antes de Cristo, tá bom? Vai terminar a pré-história com o advento, com a chegada, com o aparecimento da escrita. Nesse período, o ser humano simplesmente desenvolvia soluções para continuar sobrevivendo. E ele é dividido em 3 períodos: o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. O Paleolítico, também chamado de Pedra Lascada, nesse período eles viviam coletivamente, viviam em caverna e eram nômades. Coletivamente, porque o ser humano percebeu que era importantíssima a sobrevivência dele e a perpetuação da raça. Então fica muito mais simples você estar ao lado dos seus pares, ao lado de outro ser humano, que vai haver uma proteção natural. Vivia em cavernas ou lugares naturalmente que propiciavam para ele abrigo, e eram nômades. Nômades porque eles não se sedentarizavam, eles não ficavam no mesmo lugar, porque eles ainda não tinham conhecimento da agricultura e da domesticação de animais. Então, esse nomadismo era dado da seguinte maneira: eles iam até algum lugar, viam que existia alimento e um lugar para se proteger. Por exemplo, existia água em abundância, existia algum lugar que pudesse se abrigar, existiam animais que eles podiam abater para se alimentar, existiam alguma fruta que eles podiam tirar da natureza. Então, eles se aproveitavam desse ambiente e ficavam ali por um certo tempo. Acabando isso, ou diminuindo isso, eles iam para outro lugar para fazer a mesma coisa, tá bom? Depois disso, a gente pode entrar no período mesolítico. Esse período mesolítico, ele sofre um efeito muito grande do período das glaciações, das mudanças climáticas do planeta. E termina com a agricultura, com o advento da agricultura, tá bom? O terceiro período é o Neolítico, que a gente pode chamar de pedra polida. Só para voltar um pouquinho, pedra lascada e pedra polida, por que é importante isso? Porque era a forma deles obterem uma arma para abater animais, por exemplo, para sua alimentação, ou para se defender quando eram atacados. Então, o conhecimento, no começo, eles só conseguiam lascar a pedra, e com o passar do tempo, eles começam a polir a pedra, deixar muito mais perigoso para os animais que os atacavam ou os animais que eles se alimentavam. Nesse período, há uma sedentarização do ser humano na face da Terra. O que é isso? Ele passa a fixar a moradia. Ele, o bando, a família, o que seja, passa a fixar moradia porque ele já tem condições de produzir. Ele começa a plantar e colher. E começa a domesticar os animais para sua proteção, ou animais que ele quer se alimentar, ele não vai mais procurar no meio ambiente, na natureza. Ele domestica alguns animais, como boi, cabra, etc., e domestica os animais, os cachorros, por exemplo, passam a fazer parte do seu cotidiano. Não que um simples cachorro vai abater uma fera que vai atacar a agricultura do ser humano.
mas ele vai, pelo menos, alertar que existe algum animal ali. Então, é importantíssimo essa forma. Então, esse desenvolvimento dele é fundamental para se entender a evolução do ser humano. A partir dali, ele tem mais tempo para produzir outras coisas. Ele não gasta tanta energia, ele começa a inventar novos objetos que vai facilitar a sua vida. Essa é a diferença entre os animais comuns e o ser humano na face da Terra. O ser humano vai privilegiar o seu intelecto, enquanto os outros animais vão privilegiar o corpo. O ser humano não é o ser mais forte, nem o mais rápido, nem que voa, mas ele é disparadamente, no meio ambiente, o ser mais inteligente que melhor tira proveito do meio em que vive. Então, a partir dali, ele vai desenvolver o artesanato. Por exemplo, os vasos. Os vasos nessa época não era para enfeite de uma população, de uma vila, etc. Os vasos serviam para armazenar alimentos, desde sementes até frutas, etc. Assim ele podia produzir um excedente alimentar, que ele podia estocar, e em momentos que a natureza não produzisse aquele alimento, ele não passasse fome, ele tinha como consumir. Outro ganho foi o avanço da tecelagem, a produção de roupas para si mesmo. E a fabricação de alimentos, começa aí a fabricação de alimentos. Como assim? O pão, por exemplo, se começa a produzir alguns alimentos que necessita de uma fabricação, é uma transformação do alimento do trigo, por exemplo, em pão, tá bom? Em seguida, a gente pode falar sobre a idade dos metais dentro do período neolítico. A metalurgia, o ser humano chega a um ponto que ele desenvolve a metalurgia, ou seja, a produção de armas de metal. Primeiro o bronze e depois o ferro. Assim ele podia travar lutas, guerras e vencê-las. Ok, pessoal? Com tudo isso, com todas essas facilidades, o que vai acontecer com o ser humano? Um aumento populacional enorme, além da expectativa de vida. Vai crescer muito a quantidade de pessoas na face da Terra. E isso vai contribuir decisivamente para a perpetuação da raça. É a agricultura, e também quando você desenvolve armas, pratica guerras e começa a subjugar as outras pessoas, numa guerra há algumas opções. Ou você mata seu oponente, ou seu oponente foge, ou você captura. Capturando, o que eles iam fazer com eles? Passaram a torná-los escravos deles. Assim, eles economizavam mais energia, tinham mais tempo para produzir outras coisas, porque o escravo trabalhava para eles. Tá bom? A outra coisa importante é a religião na pré-história. As primeiras religiões que se sabe, elas procuram a explicação para esse mundo. Como não se tinha ainda a ciência, estava longe de ser produzida, vai ser produzida só na Grécia, muitos séculos e séculos depois, eles usavam a religião e os deuses estavam na natureza, eram elementos da natureza, como a água, o vento, o sol, as estrelas, a lua. Esses eram elementos que explicavam a existência deles. Como o ser humano sempre necessitou do apego ao divino para entender o mundo que ele não consegue compreender, nasce assim as religiões. Tá? Então, o período da pré-história ele vai terminar com a invenção ou o advento. Invenção não, pessoal. O advento, a chegada
da escrita. Tá claro? Espero que sim, pessoal, espero que sim. Então vamos fazer uma revisãozinha aqui, ou se aprofundar em alguns tópicos que a gente conversou aqui. Revisão, vamos lá, o Paleolítico, a criação de artefatos rudimentares, o ser humano era um caçador-coletor, ou seja, era um nômade que vivia em bando. Não existia, portanto, simples assim, propriedade privada. O planeta, nós vivíamos como qualquer animal. Em todos os lugares que você se locomovia, pertencia a você, mas pertencia a todos os outros animais também. Vivíamos em abrigos naturais, e eu não citei, vou citar aqui, passou-se a controlar o fogo. E ali vai surgir as pinturas rupestres, as primeiras pinturas rupestres. Só falando sobre o fogo, quem controlava o fogo adquiria um status e poder muito maior que os outros, porque é um marco, é um diferencial absurdo. Até hoje, o fogo, se você está numa floresta, o fogo serve para proteger você de outros animais da floresta. Ok, pessoal? Esse período, tudo que eu falei aqui nessa revisão é o Paleolítico. Então vamos para o Neolítico, para ficar firme, claro isso. O período Neolítico é o período da agricultura. É quando o ser humano percebe e consegue colocar uma semente, fazer germinar e ele produzir um outro fruto vindo da terra que ele antigamente colhia. Passou a pastorear, ou seja, ser o pastor de animais e conduzir esses animais num determinado lugar, confinar